Boa noite, pessoal. Me chamo Valéria. Hoje eu vou apresentar, junto com meu grupo, que é composto por Guadalupe e Pedro Lucas, uma análise sobre o IDH global. O IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador que mede o nível do desenvolvimento de cada país, levando em conta três fatores principais, que são a renda, a educação e a saúde. No nosso trabalho, a gente focou principalmente nos países com menor IDH do mundo, analisando as causas e os principais desafios que eles enfrentam. E agora eu vou mostrar onde esses países estão e quais são eles. A maioria desses países com menor IDH está localizado na África. Esses países enfrentam problemas muito sérios, como pobreza extrema, conflito armado, baixa escolaridade e a falta de infraestrutura básica. Por exemplo, a Níger tem alta taxa de mortalidade infantil e baixo acesso à educação. A República Centro-Africana sofre com instabilidade política e conflitos constantes. O Sudão do Sul também enfrenta guerras frequentes, o que dificulta o desenvolvimento de cada país. O país, como Serra Leoa, a Libéria, ainda sofrem consequências de guerras civis, ou seja, são países que têm muitas dificuldades estruturais, o que impede o crescimento e a melhoria da qualidade de vida de cada população. Mas por que esses países têm IDH tão baixo? Fica uma pergunta em aberto. E é isso que a gente vai ver agora. O baixo IDH não acontece por um único motivo, mas sim por vários fatores ao mesmo tempo. Entre os principais estão a pobreza extrema, o conflitos e guerra, a baixa escolaridade e a falta de acesso à saúde. Esses fatores acabam formando um ciclo difícil de quebrar. Porque sem educação e sem saúde, a população não consegue melhorar de vida, e sem melhoria, o país também não se desenvolve. É um dos fatores mais importantes dentro disso tudo, é a educação. A educação é um dos pilares mais importantes para melhorar o IDH de um país. Quando a população tem acesso à educação, aumenta a oportunidade de emprego, melhora a renda e também a qualidade de vida. Mas nesses países existem vários problemas, como a falta de professores, evasão escolar e até crianças que precisam trabalhar em vez de estudar. Sem educação, fica muito mais difícil quebrar esse ciclo de pobreza e alcançar o desenvolvimento. Então, a partir de tudo que eu citei, a gente percebe que o IDH não é causado por um único fator, mas por vários problemas interligados, e que investir em educação, saúde e melhores condições de vida é essencial para que esses países consigam se desenvolver. A saúde pública nesses países é precária porque o governo tem pouco dinheiro para investir em hospitais e em medicamentos. A população é muito pobre e não consegue pagar tratamentos, por isso, 75% das mortes infantis acontecem justamente pela falta de infraestrutura básica e saneamento. Doenças simples que têm cura ainda matam muitas pessoas. Pobreza e desemprego. A pobreza é tão grande porque não há emprego suficiente. Nos países de baixo IDH, 60% da população vive com menos de $2 por dia. Isso diminui muito a expectativa e a qualidade de vida das pessoas. Sem trabalho e sem dinheiro, as famílias não conseguem pagar escola e nem médico. E sem estudo, os filhos também não conseguem emprego e o ciclo de pobreza continua. Sem água potável, as doenças se espalham muito mais rápido. Sem esgoto tratado, a contaminação piora ainda mais. Sem energia elétrica, as pessoas não conseguem estudar nem trabalhar direito. Nos países com baixo IDH, 785 milhões não têm água limpa, 2 milhões vivem sem saneamento básico e 759 milhões não têm energia elétrica. E sem estrada, as comunidades ficam completamente isoladas de escolas e hospitais. Pensando agora nos desafios relativos ao desenvolvimento humano, nós temos a questão da desigualdade de gênero, ou seja, o tratamento diferente que é destinado para os indivíduos femininos que constituem a sociedade. Então, pensando nessa desigualdade, nós podemos identificar como seus principais impactos: o menor acesso à educação, a baixa participação profissional, problemas de saúde relativos à questão materna e infantil, violência e exclusão social e pouca representação política. Então, o que nós temos no fim é uma limitação das oportunidades e a perpetuação da pobreza. Ou seja, a desigualdade de gênero é sim um dos fatores que contribuem para
os desafios relativos ao desenvolvimento de um desenvolvimento humano, ou seja, de uma estruturação de um índice de desenvolvimento humano maior dentro dos países. Pensando agora em outro fator que dificulta essa questão do desenvolvimento humano, nós temos os desafios das organizações. Organizações essas que têm a capacidade de se deslocarem até um determinado país com crise e lá desenvolverem as suas habilidades de acolhimento. Então, pensando nessas organizações, nós temos alguns desafios que elas podem enfrentar, que são instabilidade política, a corrupção evidente, a falta de infraestrutura, os poucos recursos financeiros, a resistência cultural e também os desastres naturais. Então, o que nós temos é que todos esses fatores, eles constituem uma dificuldade para a implementação de projetos eficazes dentro de nações que estão passando por determinados períodos de crise. Dessa forma, o enfrentamento de todos esses fatores citados constitui uma possibilidade de um melhoramento no índice do desenvolvimento humano. Por fim, nós temos as mudanças climáticas e as consequências que essas mudanças podem fornecer, como mais um dos desafios a serem enfrentados dentro da determinação do índice de desenvolvimento humano. Então, o que nós temos quando nós pensamos nessas mudanças climáticas é a destruição da infraestrutura, o aumento das crises alimentares, a migração forçada, o aumento das doenças dentro das sociedades e também a interrupção da educação. Então, o que nós temos no fim é que os desafios climáticos aumentam o cenário de crise. E, somando as mudanças climáticas aos dois fatores anteriormente citados, nós temos a determinação dos principais desafios ao desenvolvimento humano. Então, a partir de toda essa análise, nós podemos observar algumas das ferramentas que podem ser utilizadas na determinação da análise dos fatores que configuram a determinação do índice de desenvolvimento. Então, entre as principais ferramentas que podem ser utilizadas para esse objetivo, nós temos o Machine Learning, que tem a capacidade de, por exemplo, observar as regiões de baixo IDH e, a partir dessa observação, construir uma possibilidade de uma melhora da qualidade de vida nesses lugares. Além dele, nós temos o Deep Learning, que também tem essa capacidade, mas de uma forma mais aprofundada, buscando entender os dados de uma maneira mais complexa e estruturar, por exemplo, a previsão de riscos que podem existir em uma região que tem um baixo IDH e estruturar uma continuidade de desenvolvimento de uma região que tem um IDH considerado excelente. Pensando agora na utilização do Python, nós temos a capacidade, a partir do uso dessa linguagem, analisar dados de países pobres e criar mapas e gráficos de pobreza, sendo que esses gráficos e essa análise desses mapas têm a capacidade de identificar de uma forma visual e mais fácil a construção e também a estruturação desses países a partir do seu nível de IDH, sendo um nível alto ou um nível baixo. Sendo assim, nós estruturamos a nossa análise, a nossa pesquisa do IDH no âmbito mundial, observando os países que possuem um menor IDH mundial e as dificuldades que existem na determinação e na mudança de perfil desses países a partir da análise das suas realidades. Muito obrigado.